Estamos de volta com o programa Raio de Sol. Hoje aqui, conversando um pouquinho sobre o atendimento a pessoas atípicas. E estamos com a nossa convidada, a Vânia Queiroz, que de repente eu descobri que mora lá pertinho do Raio de Sol. Olha lá, a família dela lá pertinho da nossa casa, lá pertinho da nossa sede, né? Vânia, mas você poderia esclarecer um pouquinho como que os dispositivos eletrônicos interferem na questão cognitiva e emocional das crianças? Alvani, de uma maneira geral, faz com que as crianças se conectem com uma realidade que não é a realidade da vida real. Elas são hiperestimuladas. Elas vivem ali recebendo estímulos contínuos de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da satisfação, da alegria. Ela se sente bem o tempo todo assistindo a telas. Ela não tem que interagir, ela não tem que ter um gasto de energia. O cérebro ele fica praticamente no modo passivo, recebendo as informações. E no modo passivo, sem gastar energia e sendo hiperestimuladas. É como se ela estivesse o tempo todo ali recebendo doses e doses de prazer. Como se a criança estivesse o tempo todo comendo um pedaço de um bolo de chocolate bem gostoso. Sim. Isso causa prazer, mas causa prejuízos também. O bolo de chocolate, ele faz com que a criança seja hiperestimulado pelo açúcar, faz com que a criança queira mais e mais porque é saboroso, pode levar a criança a uma obesidade e não diferente do uso das telas. Faz exatamente isso. A vida da criança que está imergida no uso excessivo das redes, de telas, de celular, de videogames, de televisão, tablets e afins, ela começa a achar a vida real dela sem graça. Essa necessidade de ter que falar com o outro, essa interação social passa a ser algo extremamente difícil, porque ela precisa gastar energia, ela precisa chegar e querer fazer. Mas dentro da tela é super simples. Ela não precisa interagir. Lembra da analogia que eu fiz do bolo de chocolate? Ela está mandando um kkk ali, ela está mandando um risos, ela está assistindo tranquila, sem necessidade. E esse é um ponto importante, Alvani, porque muitas vezes os pais chegam nos consultórios psicológicos em busca de atendimento para o filho, em busca de um diagnóstico, querem laudos. Eu não estou condenando os pais, sim, que fique bem claro isso, é importante ir em busca, mas é importante ter essa visão e essa conscientização que, às vezes, o transtorno está dentro do seu próprio lar. O uso excessivo das telas faz com que as crianças fiquem sem foco, com preguiça excessiva. Estudar se torna extremamente difícil e a criança não consegue focar. Lembra que eu falei que a tela traz dopamina o tempo inteiro? Agora imagina você gastando energia para ler um livro, para ler uma atividade, para desempenhar uma atividade. Olha o gasto de energia que essa criança vai ter. Será que é perca de foco? É preguiça ou é transtorno? São muitas observações que os pais precisam ter. E você tem assim, ou tem já alguns estudos? Existe um tempo de tela, de exposição às telas, para mais ou menos para cada idade, alguma coisa, como é que fica? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza tempos de acordo com cada idade, de acordo com cada faixa etária. Mas eu costumo falar que acima de qualquer tempo de tela, o principal é a presença e a supervisão. Você pode até deixar 15 minutos, de 2 a 4 anos, por exemplo, você pode deixar até 1 hora com supervisão, supostamente. Mas se for 1 hora de algo que não é bem-vindo para essa criança nessa faixa etária, é saudável? Não. Não é. Então, antes da preocupação do tempo de tela,
É necessário se preocupar. Tem supervisão para essa tela? Tem presença de um adulto ou de alguém que entende o que está se passando naquela tela? E hoje é muito comum de ter os shorts, que são os vídeos curtos, que a própria criança e o adolescente ele pode ir trocando. Então, além de ter a tela, ela ainda consegue trocar rapidamente por aquilo que não está gerando mais prazer nela. Então, de segundo em segundo, ela recebe uma carga diferente. Ela troca o que ela quer assistir. Imagina o quão sem graça não fica o mundo aqui fora. Sim, sim. É um desafio trabalhar com algumas crianças. Mas existe alguma estratégia que pode ser adotada pela família para poder haver uma mediação? Pode ser sim. A imposição não imposição, mas a definição, a conversa clara, evidenciar para essa criança quais são os tipos de desenhos, de interação que é importante de acordo com a educação que os pais querem que essa criança tenha. Explique, não simplesmente imponha. Evidencie, olha, eu não quero que você assista esses shorts, esses vídeos curtos, porque ele vicia, e Alvani vicia tão quanto o entorpecente. O entorpecente, você ainda consegue ver aquele entorpecente e o adulto fazendo uso, vou falar do adulto. Sim. Mas a tela é algo invisível que está viciando o cérebro da criança e ela vai ter efeitos colaterais como se fosse um dependente químico. Então, eu estou entrando nesta pauta para os pais e responsáveis se atentar o quão grave é esse quesito de telas sem responsabilidade para as nossas crianças. Você pode sim deixar o seu filho assistir, estipule um tempo, mas estipule também interação social, esteja presente, brinque com seu filho, estipule atividades rotineiras do lar mesmo. Isso ajuda e faz com que o seu filho também desenvolva autonomia, autoconhecimento e autorreflexão. Poxa, se eu levantar e eu não organizar isso daqui primeiro, não fazer a minha tarefinha primeiro, não tomar o café da manhã na mesa sem o uso do celular, eu não posso ir para a tela. Então você vai trazendo uma conscientização. Por que você pode ou não pode assistir determinado filme? Senta, conversa com ele. Eu costumo usar muito o exemplo prático. Como eu te disse, a vivência faz muita diferença. Além de psicóloga, eu tenho uma criança também de 3 aninhos de idade. E ele senta na mesa hoje em dia com 3 anos e ele fala, mamãe, na mesa não pode celular. Às vezes um paciente manda alguma coisa ali, alguém mandou alguma coisa e fala, nossa, eu tenho que responder. Ele olha para mim, mamãe, não pode celular na mesa. Ele já sabe que não pode. Ah, é sempre que vai dar certo? Não, mas já está regido que ali não pode. Sim, sim. O desenho, mamãe, eu não posso assistir tal desenho, eu posso assistir esse? Ele já sabe que tem. Que alguns podem. Que alguns podem, outros não podem. Mas não é simplesmente não pode. Esse daqui você não pode porque ele tem violência. Esse daqui ensina coisa ruim. E cada criança, cada adolescente, você vai conversar de acordo com o perfil. Mas como fazer para o adolescente que já tem o seu próprio celular? É isso que eu ia você já pode ir, porque assim, precisa de uma supervisão da família, precisa de uma mudança de mentalidade dos pais. E hoje nós estamos vendo que tem alguns pais que já estão também viciados, né? Com a questão das telas. Também. Então o exemplo, ele arrasta. A sua fala ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Então não adianta eu exigir do meu filho que não fique na tela se eu pego a tela. Não adianta eu falar para o meu filho que eu não quero que ele fique horas e horas rolando a tela do celular se eu fico. Então tem que ser um combinado, tem que ser algo junto com os dois. No adolescente não é tão fácil como numa criança, como eu listei mesmo o exemplo do meu filho de 3 anos. O adolescente, ele precisa de conscientização, ele precisa de abertura de espaço para diálogo. E se ele tiver esse espaço
com os pais, com os responsáveis, eu posso te afirmar que a chance de adoecimento desse adolescente ela é muito remota. Na maior parte das vezes, eu vou falar da minha experiência clínica, na maior parte das vezes que o adolescente adentrou o meu consultório com algum transtorno, com autoextermínio, com crises de depressão, pânico ou algo nesse sentido, o principal viés era falta de espaço, falta de acolhimento dentro do ambiente familiar. Isso é uma realidade, né? Mas aí, assim, você pode colocar para a gente um pouquinho o que seria a diferença da criança que já está ficando viciada em telas ou alguns sinais da questão de TDAH ou TEA? Tá. A criança uma criança típica, que ela não tem o diagnóstico ali, ela não tem um transtorno, são fatores simples como irritabilidade, dificuldade de interação social. Essa criança ela não quer brincar mais, ela tem dificuldade de concentração, ela começa a ter dificuldade de receber ordens. Coisas que pareciam tranquilas e normais para essa criança, de repente você começa a perceber que essa criança ela está mais birrenta, ela está mais explosiva, ela está mais emotiva, ela não consegue se controlar tão claramente. Então você percebe que essa criança ela está se tornando dependente das telas. E assim como qualquer dependência, ela não deve ser retirada abruptamente. Isso precisa sim de uma conscientização, isso precisa sim de uma presença real e de um querer real deste responsável de trazer essa criança para fora. Mas a responsabilidade não é de uma criança. Nós estamos falando de uma criança. Então a responsabilidade ainda assim continua e vai permanecer sendo dos responsáveis. Se essa criança ela não tem a tela, ela tem outra interação? Você permite que ela lide com o tédio também? Porque o tédio também faz parte. Hoje em dia a gente tem uma necessidade urgente de tirar a criança do tédio. Nossa, ela não tem nada que fazer, já está aqui, deixa eu dar a tela para ele. Não, ele tem que saber lidar com o tédio, ele tem que saber lidar com a frustração. E de repente, quando você começa a trabalhar isso com a criança e os pais notam isso, ele percebe que a criança achou um brinquedo ali, ela consegue perceber que a criança começou a rodar o caminhãozinho de novo que não rodava, ele consegue perceber que ele começa a utilizar o mundo da imaginação com o bonequinho que ele tinha, e a tela tira totalmente isso da criança. Você estava falando e eu estou aqui pensando, nós, pelo menos eu fiz isso, né? Pegava caroço de manga, para fazer vaquinha. Eu fazia a bonequinha. Limpar, chupar e limpar até para poder brincar com isso, né? Boneca de milho, né? Olha os cabelos aqui. Então, assim, nesse momento no ócio, vem a criatividade. Sim. E se ela está na tela, ela não tem espaço para criatividade. Não tem. Isso é extremamente importante para os pais refletirem um pouquinho nisso. Mas aí me fala mais um pouco. É importante um diagnóstico precoce? Muito. Nossa, esse é extremamente importante. Porque a gente está falando de transtorno, a gente não está falando de uma característica rígida. Nós estamos falando de algumas dificuldades. Essa criança, tanto ela como o TDAH, como o TEA, ela tem algumas dificuldades de lidar com algumas questões, interação social, com o foco, com autorregulação. E o diagnóstico precoce faz com que essa criança ela tenha acesso a uma forma de aprender da maneira que ela precisa. Sim. Não significa que ela não vai aprender. Inclusive, o espectro, ele não é rígido. O espectro, cada criança autista, ela é única. Não dá para enquadrar dentro de um único padrão um autista. Porque cada criança,
ela tem o prejuízo em um determinado ponto. Então, o diagnóstico ajuda, coloca os profissionais à disposição dessa criança. É dificuldade de interação social? Vai ser trabalhado interação social. É dificuldade de verbalização? Vai ser trabalhado a verbalização com essa criança. Então, de acordo com que essa criança recebe o diagnóstico, ela recebe também o auxílio de um profissional para que ela consiga também funcionar da melhor forma possível e diminuir o prejuízo do transtorno. Você estava falando aí e eu analisando aqui. Tem também a questão, nós estamos com crianças aí com 2 anos que estão tendo todos os sintomas e aí o problema dela não é que elas recebam um diagnóstico de TEA ou de TDAH, já é de excesso de telas. Sim. E precisamos estar olhando isso com carinho. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.